Muito boa tarde, senhores. Passamos uma semana aí quase sem vídeo. Até gostaria de explicar, mas nesse vídeo a gente vai ter de assunto exatamente a minha ausência, o Flamengo que jogou ontem, o Fortaleza e São Paulo que jogaram ontem também, e o Vitória e Ceará. Para começar, explicando a ausência, eu tô aqui com uma colinha, você já sabe, o roteiro tá aqui do meu lado direito. Foi uma semana complicada. Eu tive um aniversário do meu pai, acabei não acordando muito bem na segunda-feira. E foi um final de semana, no geral, bem corrido por causa do aniversário do meu pai, tanto no sábado quanto no domingo. O que acontece? Você pode ter percebido que alguns vídeos do YouTube acabaram sumindo. E lendo as diretrizes, eu acabei descobrindo que os youtubers grandes, eles não falavam os nomes das redes vizinhas. Eu achava que era por conta da desmonetização e que não iria dar problema para um canal tão pequeno, para um canal que não tem basicamente um público para ser monetizado, não ganham nenhum dinheiro aqui com esse canal. E eu acabei descobrindo que não, que é porque o YouTube ele remove os vídeos que você cita alguma rede vizinha, alguma coisa assim, então a partir de agora, a partir de hoje, não citarei mais nenhum nome de rede vizinha, aquela rede que você vê vídeos em pé, as duas, né? Que você vê fotos em pé e que você vê vídeos em pé, e não posso mais citar nenhum vídeo. Teremos algumas mudanças no canal. Tô me programando para ter principalmente, inicialmente, na verdade, né, 2 vídeos por dia, um meio-dia e um às 18 horas. Ainda não acertei esse vídeo do meio-dia, mas os vídeos todos os dias às 18 horas continuam intactos e a gente vai continuar fazendo eles, falando de brasileiro, falando de UEFA Champions League quando tiver, Europa League quando tiver e não tiver brasileiro, ou Libertadores e por aí vai, todos os campeonatos. Nesses vídeos, o vídeo do meio-dia vai ser sempre um vídeo mais curto, mais um panorama geral da rodada, ou mais alguma previsão, alguma coisa assim. O vídeo das 6 horas vai ser um vídeo mais bem trabalhado, se eu posso dizer assim, com maiores pesquisas. E no vídeo de hoje, lá das 16 horas, a gente vai falar sobre a data, a mudança de calendário da CBF e a seleção brasileira, a convocação do Carlo Ancelotti da quarta-feira. Mas basicamente o vídeo de hoje, o vídeo de agora, vai ser mais curto. Vou tentar postar ele até 3 horas da tarde. Estou gravando ele 1h45 agora, da tarde. E vou tentar postar ele até 3 horas da tarde pra gente já começar com esses 2 vídeos por dia. Vamos lá, começar falando pelo Flamengo e pelo Cruzeiro, foi o jogo da noite. Que jogo chato, né? Jogo muito chato. O Flamengo começou a rodada com um jogo a menos do que o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha 24 jogos, o Cruzeiro tinha 25 jogos, o Flamengo tinha 24 e estava na liderança, 4 pontos a mais. E agora não tem mais isso. Agora temos o Flamengo tem 26 jogos e o Flamengo tem 25 jogos e o Cruzeiro tem 25 e 26 jogos. Cara, é uma confusão isso, esse calendário. A gente vai até falar no vídeo de mais tarde sobre as mudanças que ano que vem tem Copa e sobre as mudanças que o nosso Samir, presidente da CBF, propôs e vai começar a partir de 2026. O Flamengo vinha de uma vitória contra o Corinthians, fora de casa, na Neoquímica Arena, mas assim, não foi um jogo que jogou bem, não viu a cor da bola no primeiro tempo, e aí a gente sabe o que aconteceu, né? A cavadinha do Yuri Alberto e por aí vai, uma, uma vergonha. Até gostaria muito de ter feito vídeo na segunda-feira sobre, mas queria muito entender o que estava acontecendo com o YouTube. E o Cruzeiro vinha também de uma derrota, fora de casa também, contra o Vasco em São Januário, ou seja, os dois times vinham numa sequência ruim de resultados e acabou que saiu um resultado, na minha visão, bom para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro consegue arrancar um ponto fora de casa que a maioria dos times não conseguem, então continua ali na briga, mas um resultado que poderia ter sido melhor devido às circunstâncias do jogo. O Cruzeiro teve algumas chances de abrir o placar, mas não conseguiu concretizar. Mas no geral foi um jogo muito chato. E falando pelo lado do Flamengo,
um empate bem fraco, bem ruim, um resultado que a torcida viu basicamente poderia ter acontecido antes, poderia ter acontecido contra o Corinthians, já que contra o Corinthians não jogou bola e poderia ter diminuído muito a vantagem e o Palmeiras poderia ter passado na classificação. Mesmo com a mesma quantidade de jogos, né? O Cruzeiro fica muito difícil agora passar, eu acho perto assim de impossível. Saíram as novas probabilidades, o Flamengo tem 48,5% de chance de ser campeão brasileiro, de acordo com a UFMG, com a Universidade Federal de Minas Gerais. E o Cruzeiro acaba estando muito lá embaixo. O Palmeiras tem 41%. O Palmeiras é o time que mais vai oferecer riscos à soberania, né, entre aspas, do Flamengo, que está em primeiro há muitas rodadas já e vem fazendo um bom campeonato brasileiro, mas com alguns tropeços no meio do caminho. E no final, normalmente, consegue o resultado. Contra o Mirassol foi assim, contra o Corinthians agora foi assim e acabou conseguindo o resultado. O Flamengo não fez realmente seu melhor jogo e o Cruzeiro também não. Foi um jogo bem chato. Eu, sinceramente, preferiria ter dormido durante o jogo. Fortaleza e São Paulo, ó. Fortaleza, hein, gente? Caçamba! Ó, o Fortaleza se afundou. Se afundou mais ainda, ficou muito difícil. Muito difícil dar alguma respirada. Tá apenas com 21 pontos, então eu acho que esse jogo foi aquele jogo, aquela sensação de, caímos, basicamente. E pro São Paulo, um excelente resultado. O São Paulo vinha de 4 derrotas seguidas, né? 2 na Libertadores, uma contra o Vasco, se não me engano, e uma contra o Santos. O Santos era no meio dos jogos da Libertadores, não, uma contra o Ceará, em casa na segunda-feira, o resultado de 1-0, que a torcida em protesto não foi ao estádio e também gostaria de falar um pouco sobre. Mas bom resultado para o São Paulo, para dar uma respirada e para dar um pouco de chamar um pouco mais a torcida pro jogo, né? Pro time, para acompanhar o time. E bom ver o Luciano marcando de novo, né? O Luciano faz um gol depois de logo quando entra. O Luciano entra acho que com 70 e alguma coisa minutos, né? Perto dos 30 e alguma coisa, 20 e alguma coisa. E acaba fazendo o gol aos 40 minutos do segundo tempo. E foi um dos grandes nomes pela eliminação na Libertadores, né? Acabou perdendo muitos gols, muitas oportunidades. Teve a entrevista que ele falou que não perderia mais gols assim e estava perdendo. O jogo contra o Ceará, principalmente, foi um jogo muito fraco de São Paulo. Acho até que por conta da torcida não estar presente no Morumbi, foi mais um entre aspas, ânimo para perder o jogo e que, desculpa, mas o São Paulo não pode perder um jogo pro Ceará no Morumbi. A torcida ela tem que apoiar incondicionalmente durante os 90 minutos. É a torcida que conduz. Durante os 90 minutos tem que apoiar. Acabou o jogo, aí você xinga presidente, aí você xinga técnico, aí você xinga atacante, que não fez gol, ou que perdeu muitos gols. Mas durante os 90 minutos vocês deveriam estar mais engajados em tentar o resultado e tudo bem, o São Paulo não tem perigo de cair, mas tinha um jogo que poderia somar 3 pontos para brigar mais ainda pela vaga na Libertadores. A janela, só falando aqui agora um pouco do Crespo em si, a janela da Libertadores foi péssima pro Crespo. Péssima. Porque manchou um bom trabalho, na minha visão. O Crespo fazia um trabalho muito sólido com o São Paulo, com as mesmas peças que o Zubeldia tinha, ele conseguiu desenvolver o time e melhorar o elenco, os jogadores foram potencializados e conta com muitas lesões e mesmo assim consegue um resultado positivo fora de casa, consegue alguns resultados positivos no Morumbi e aí chega na data da Libertadores e marca uma tragédia. Para mim fica manchado o trabalho do Crespo, mas
esses 4 jogos de Libertadores, entre Libertadores, né, que é LDU, é Santos, LDU e Ceará, acaba manchando e não condiz com o que o time do São Paulo, comandado pelo Crespo, consegue impor e muitas vezes consegue impor o seu jogo e não foi algo completamente atípico. Eu achei muito estranho e cara, eu gostaria muito que o São Paulo voltasse a jogar a bola que estava jogando antes da parada da Libertadores e ontem foi um resultado muito positivo, gol de Gonzalo Tapia, o terceiro gol pelo São Paulo e o Luciano voltando a marcar. Eu acho muito importante porque hoje ele é um ídolo do São Paulo e apesar de lesões e tal, ele tá sempre lá, ele é o jogador que mais faz gols no time de São Paulo e precisa voltar a viver um bom momento. Só pelos times que jogaram ontem, né? O Vitória ganhou de 1-0 do Ceará em casa. Vou só falar do resultado porque eu acabei não assistindo o jogo. O Vitória deu uma respirada, consegue entrar numa briga direta com Santos, Inter, Atlético, Corinthians e Vasco por essa última vaga do Z4, que ele tem agora 25 pontos. O Santos, que é o primeiro livre, entre aspas, da zona, tem 28. Então agora vão começar os confrontos diretos e o Santos precisa ganhar, o Vitória precisa ganhar e vão ser aqueles jogos para matar ou morrer. O Flamengo e o Cruzeiro continuam numa diferença de 4 pontos. O Cruzeiro tendo um jogo a mais do que o Flamengo, tendo 26 jogos, e o Flamengo 25, e o Palmeiras com 2 jogos a menos do que o Cruzeiro, tem 52 e está na frente, ou seja, o Palmeiras, como existe confronto direto, o Palmeiras e o Flamengo, o Palmeiras só depende de si para ser campeão, assim como o Flamengo, mas os dois times, caso ganhem o confronto direto, né, o Flamengo e Palmeiras, eles vão estar muito bem encaminhados, desde que não tropecem contra jogos mais fracos, contra um Mirassol, que pode ser um problema, um Botafogo, que pode ser um problema, um São Paulo, Corinthians. Desde que não tropecem nesses clássicos, tem tudo para ser uma boa reta final de Brasileiro. E a rodada fica basicamente a tabela não muda, né? Continua Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, Mirassol, Bahia, São Paulo, Fluminense, RB Bragantino e Grêmio. E aí vem a parte de baixo da tabela: Ceará, Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, Inter, Santos, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Até gostaria de citar um pouco até do Corinthians e Internacional, empate em 1-1. O Kaká é muito displicente, muito displicente. Não tava nem no roteiro isso, é porque eu acabei perdendo o time, né? Que eu ia postar ontem, mas acabou não rolando. O vídeo de hoje. Cara, o Kaká é muito displicente no jogo contra o Corinthians fazia um bom jogo, teria um grande resultado fora de casa contra o Inter. Mas o árbitro também, ele vê uma falta ali que, pô, tudo bem, o Kaká ele dá um puxão, mas o jogador do Inter já estava caindo e eu sinceramente, a primeiro olhar, eu sinceramente daria o pênalti por conta do contexto. É a última bola e o Kaká, o zagueiro, vai puxar a camisa do atacante. Pra mim, teria que dar. Mas depois olhando a imagem devagar, a imagem fechada, o jogador do Internacional já estava caindo para bater a bola no gol. Então eu acabei achando que o pênalti não foi bem marcado, apesar da circunstância. O Kaká deveria sofrer uma punição por esse pênalti, já que e o Kaká tem alguns erros, né? Começou ano passado com 4 gols contras, e esse ano sempre tem algum lance que entrega, sempre tem algum lance que comete um pênalti. E ano passado, apesar dos 4 gols contras, era um zagueiro bem na média, dependendo até acima da média, jogava um bom futebol. Principalmente no final do Brasileiro, que todo o time do Corinthians despontou. Todo o time do Corinthians jogou muita bola. Mas esse ano parece que o Kaká ainda não entrou em campo e
O Corinthians sente falta de um zagueiro, tanto que agora tá voltando a rodar, por exemplo, o João Pedro Choca, que acho que ainda não tá pronto, mas é muito bom zagueiro. Dito isso, esse foi o vídeo, é um vídeo mais curto, só pra dar um panorama geral do que aconteceu e tal, e os resultados de ontem do Brasileiro. E mais tarde a gente vai falar sobre a seleção e sobre a mudança de datas da CBF. Me diz aí o que você acha, por exemplo. Foi pênalti do Kaká? Foi um bom resultado para o Flamengo? Foi um bom resultado para o Cruzeiro? O Palmeiras vai ser campeão? Porque agora com as novas probabilidades, né? O Palmeiras agora tem 41% de chance. E o Flamengo só 48,5%. Perdeu 3%. O Palmeiras ganhou 10%. Então, me diz aí, quem você acha que vai ser o campeão do Brasileirão? Valeu!